Finalmente saiu a lista que vai valer pro ICS São Paulo. O Juninho já fez react aqui no canal. E a ideia agora é tentar pensar em como que essa lista vai impactar os principais decks do formato, os principais decks que foram mexidos por elas, para tentar entender quem ganhou, quem perdeu e como que você pode adaptar seu deck a esse novo meta. Então, começando aqui pelo Vanquish K9. Ele com certeza, na minha opinião, foi o pior e o que mais sofreu com a lista. A lista bateu mais forte nele do que qualquer outro deck. É, Inclusive, os decks que eu achei que tinham que bater mais. E na minha opinião, sendo bem sincero, eu acho que o deck tá morto. São decks com boas cartas, mas é, mas comparado a outro, porque o Canine ficou praticamente intocado, mas comparado a o próximo deck da lista, que é o Priston Canine, que já adiantando aqui, eu vou colocar no ficou barato. O Vanquish realmente não tem por que você jogar mais. A engine de Vanquish era uma engine muito interessante, mas que o hit no Razen, junto com o hit no Stake Your Soul, bate onde o deck mais sente, que é na consistência, né? O deck já tinha um problema de consistência antes, e com esse hit ele perdeu 4 starters, 2 nomes Vanquish Soul para você revelar da Holy Soul, e 2 atributos fogo, que é o atributo mais difícil. Então, para mim, realmente esse deck aqui, para você jogar com ele, só se você gostar muito, porque a alternativa que tem, que é o Cristão, vai ser bem melhor, né? No Cristron ele já conseguia aproveitar melhor o suporte novo que vai sair. Ele perdeu, né, uma carta de consistência ali, mas na minha visão acho que o impacto não é tão grande. Com certeza, pelo menos por enquanto, e das opções que a gente vê o Canine jogando, é o que vai se destacar mais, é a engrenagem de K9 realmente muito forte. Então, por enquanto, eu acho que o Cristão é a melhor opção. Seguindo, a gente tem o Yumi, o deck aí que estava cravado aí para ser um dos melhores também, mas eu acho que a lista também bateu forte nele, tá? E esse hit que ele sofreu vai doer. É um deck, o deck perdeu o, um Herald, que é bem relevante, o segundo Herald, porque muitas vezes o teto do deck eu já considerava um pouco baixo first. A sua interação não jogava para cima de muito volume. A única coisa que segurava mais o deck, os outros decks, é o efeito de Floodgate do Herald, não é nem o efeito de Negate. Agora, esse um Herald, ele vai embora muito fácil, né? Porque qualquer negate, você não consegue fazer o segundo, vai ter que ficar trocando recurso ali, grindando, mas decks com mais volume conseguem grindar de volta muito fácil, eventualmente matar, ou colocar o Yumi numa situação que o follow dele é muito difícil, porque ele não joga bem para campo estabelecido, né? Então, acho que esse Herald dói muito, e a Obedience Schooled dói demais, não tem condição. O deck Second também tem uma dificuldade muito grande, e a Obedience Schooled meio que compensava isso, né? Era a única forma que você tinha um push um pouco mais eficiente, porque você já colocava 3 bichos na mesa, não adiantava o cara remover, e mesmo que ele removesse, você ganhava na vantagem, né? Porque você fazia muito volume ali com 3 corpos. O bichinho novo, né? Que muita gente está falando de só substituir a escolha pelo bichinho novo, não cumpre a função de você lidar com a remoção, mas não faz isso de forma eficiente, não é o suficiente. Eu acho que o deck Second perdeu demais, e eu acho que realmente esse hit vai fazer muita falta. Eu não sei se o Yumi consegue se recuperar tão facilmente. Já o Draco Tail é, com certeza,
o maior ganhador da lista, né? Ele não teve nenhum hit. Ele teve o Vanquish saindo do formato, o que era a pior match dele, né? Eu acho que essa é a maior vitória do Dracotail, é o Vanquish saindo. E possivelmente ainda ganha a segunda Branded Fusion, né, para a variante de Branded, que é uma variante muito boa. O Urias usou é, ela recentemente, né? Tem profile no canal da Gladiators. Então acho que é bem interessante. Com o Ventus saindo também melhora muito a matchup dele. Eu acho que com certeza ele foi o grande vencedor dessa lista. Agora, já falando dos decks antigos, é, tem que falar do Ryzel, Malice, Fentimite, Mitsurugi. Esse deck do formato antigo que, né, como a gente chegou a fazer uma previsão da banlist, eu falei que tinha que matar tudo, eles não mataram nada, né? Então a gente errou feio, e eu acho que esse é um erro gritante dessa banlist, tá? Eu acho que muita gente está elogiando a banlist e eu não tenho certeza, eu ainda estou processando como é que vai ficar, mas eu acho que eles não terem tirado os decks antigos vai ser um problema. E nesse sentido, eu já adiantei um pouco, mas eu acho que o Heisel ficou barato, o hit nele, né? Na prática, ele perdeu um pouco de consistência com o XA1, que tudo bem, é a melhor carta do deck, mas de 1 para 2 não é nenhum fim do mundo, né? Tem outras formas aí de você compensar, tem outras. Você ainda tem muitas coisas, o Duo Drive ainda busca qualquer coisa, então você tem como ligar em game de outras formas. Você ainda tem o Detonator, que eu acho uma carta extremamente opressiva. Eu acho que muita gente tá dando o Ryzen como morto e eu acho que vai passar, se fizer isso, ele vai passar por fora do radar, porque eu acho ele um deck muito bom, que não sofreu muito. A outra questão é que ele perdeu a sinergia com o Mitsurugi, né? Isso é um problema mais sério, porque o deck já dependia do Mitsurugi, e tem que ver agora o que que você vai botar no lugar. Se vai ser com a engine lá de Dododô, se vai ser com outra engine de rank 4 para jogar mais puro, com o Fiend tem que pensar. Mas eu acho que, é, em linhas gerais, o hit tinha que ser mais forte e nesse caso ficou barato. Da mesma forma, também ficou barato para o Malice, né? O Malice é um deck muito problemático, na minha visão, e que tinha que ser erradicado do jogo, porque ele gera uma dinâmica muito complicada, porque ele só é parado por cartas que você não quer usar. O Malice agora, mas se ele ficar um pouco fora do formato, você vai querer botar 3 Lancia, 3 Meows no seu deck só para parar ele? Provavelmente não, né? E isso deixa uma match contra ele desesperadora. Você perde a consistência de forma até bem relevante com a Ardor Mouse. E eu, sinceramente, não sei os impactos nas linhas de combo que o Splash Mage tem. Mas tenho certeza que não é nenhum fim do mundo, porque muita gente antes não usava o Splash Mage. Você pode usar o Lagartinho, que tudo bem, você tem que queimar um efeito a mais, mas ainda assim deve ter muito caminho para seguir. Quando o deck, né, consegue jogar, o teto é absurdo, então as possibilidades são infinitas. Não vai ser um Splash Mage que vai fazer falta. E se ninguém usar as cartas que só servem para Malice, já fica desesperador. É, eu acho que esse que faltou um hit mais forte no Malice. O Fiend Smith, eu sinceramente iria botar que ele saiu ganhando. Porque, apesar, obviamente, que você perde. Eu tinha comentado, né? Os 3 fatores do Fiend Smith: o quanto ele é genérico, o quanto ele é consistente e o qual é o teto dele. Ele perdeu o genérico consideravelmente. Agora, são poucos decks que vão conseguir fazer, principalmente deck que faça Exceed Rank 4, por enquanto, né?
ou que já tenham Fiend Light dentro da própria engine. Mas, tirando isso, ele ganhou a Lágrima. E a Lágrima é uma carta absurda, absurda. Ele resolve muitos problemas das linhas de combo. Eu ainda não cheguei aqui na que eu queria, mas ele, ele faz o rank 6 sem gastar o Engraver. Ele faz o é, ele dá valor para Tract no Grave, isso é gigantesco, né? Um Engraver passa a demandar duas interações praticamente, ou talvez até três, dependendo de como você contar. Você resolve muito a redundância do deck, né? Então, quando você começa a comprar tipo Lágrima e Engraver, você já consegue fazer muito mais coisa do que você fazia antes. É, então, acho que, em linhas gerais, eu ouso dizer que saiu ganhando. Ainda tem que pensar aí onde que você vai conseguir encaixar isso, mas acho que tem bastante caminho aí para seguir. O Mitsurugi, é, eu vou botar que não muda nada. Um hitzinho ali no Feral Imps, né, que elimina a sinergia com Ryzel e talvez esse seja o ponto mais relevante. Ele perde também a sinergia com o Fentimite sem a Moon, né, que era outra variante. Mas eu acho que o deck puro ainda é muito forte, gente. Assim, resolver um Akomo é praticamente você ganhar o jogo na hora. E isso não mudou, pelo contrário, eu acho que tá mais forte ainda. Então, tem que pensar, eu acho que o próprio deck puro tá muito vivo, muito vivo. Tem que ver como que o formato vai se adaptar em termos de decks e quais vão ser os principais decks. Mas por enquanto, eu acho que ele ainda é um belo de um candidato também. Snake Eye saiu ali da lista, né? O, o Ash e o Poplar. Você poderia botar aqui que isso é um ganho, mas sendo bem sincero, eu acho que não muda nada também, né, gente? É, é, não é um deck que eu acho que vai fazer parte do meta. Sem a Original, você não consegue ligar direito a Engine, né, com a Diabel. Você fica dependendo muito do Snake Eye, do Ash Hard Draw. O próprio Poplar também tem várias linhas, mas não é a mesma coisa. O deck demanda muito brick, então acho que não vai ser de 2 para 3 que vai resolver os problemas do deck. Na minha visão, isso não muda nada mesmo. E o Draco, meu queridinho, seguir esse mesmo argumento, né? Eu acho muito difícil que o Draco faça parte do meta. Então, nesse caso, ele também não mudaria nada. Mas ele ganhou muita coisa, né? Eu já. É um deck aí que eu gosto, né, há muito tempo. Então, eu tenho bastante carinho pelo deck, tenho várias ideias com ele. Eu cheguei a quase topar em 2022, pleno formato de Sprite e Tier, com um deck naquela época. Se você tivesse o Diagram 3 e o Masterpiece, com certeza ele seria um contender do meta. Ele seria muito forte naquele meta com tudo isso. Mas hoje, mesmo não, acho que não vale deixar esquecido. Eu com certeza vou testar. Se tiver alguém aí fã de True Draco e quiser conteúdo sobre ele no canal, é só mandar nos comentários. Mas eu acho que não é suficiente, né? Então, acho que hoje ele já ficou um pouco para trás, vai depender do metagame muito específico para ele conseguir funcionar, mesmo com suporte, mesmo com as coisas fora da lista, acho que não é suficiente. Então,
na prática realmente não muda nada. Então é isso, pessoal. Essa é a análise aí dos impactos da Banish. Vamos ver como que o metagame vai se desenvolver e se vai se concretizar, o que eu acabei de falar. Mas por enquanto, curtam o canal, se inscrevam, né? Se inscrevam no canal, curtem o vídeo. Agradecer aí com certeza aos nossos patrocinadores, Loja do Getu, Gladiators e a ProPlayer, fornecedor aí de material. É, a gente está começando esse projeto agora, tem muita coisa aí para ver. Então aproveitem aí para dar bastante sugestão, a gente com certeza vai ouvir com muito carinho. E até a próxima. Tamo junto.